Era o início de uma semana que mudaria a história da humanidade para sempre. Jerusalém estava tomada por peregrinos. Homens, mulheres e crianças vinham de todas as regiões para celebrar a Páscoa judaica, a memória viva da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. A cidade fervilhava de expectativa, mas naquele ano havia algo diferente no ar. Um nome ecoava entre as multidões: Jesus de Nazaré. Seus milagres já haviam atravessado fronteiras. Cegos enxergavam, paralíticos andavam, leprosos eram purificados. E o mais impressionante, um morto chamado Lázaro havia sido trazido de volta à vida. Para muitos não havia mais dúvidas. O Messias prometido estava ali. E é exatamente neste cenário que começa o que hoje chamamos de Domingo de Ramos. Jesus estava nas proximidades de Jerusalém, em Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. Ali, ele dá uma instrução aparentemente simples, mas profundamente carregada de significado. Ele chama 2 de seus discípulos e diz: "Ide ao povoado que está à frente. Logo ao entrar, encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o. Se alguém perguntar por que estáis fazendo isso, respondei: o Senhor precisa dele e logo o devolverá." Os discípulos obedecem. Encontram o jumentinho exatamente como Jesus havia dito. Ao serem questionados, respondem conforme o mestre orientou. E tudo acontece de forma misteriosamente harmoniosa. Eles levam o animal até Jesus, colocam seus mantos sobre ele e então o momento começa. Jesus monta o jumentinho e com esse gesto ele revela algo extraordinário. Naquele tempo, reis e líderes costumavam entrar nas cidades montados em cavalos de guerra, símbolo de poder, força e conquista militar. Mas Jesus escolhe um jumento, um animal simples, humilde, pacífico. Isso não foi por acaso. Séculos antes, o profeta Zacarias já havia anunciado: "Eis que o teu rei vem a ti, justo e vitorioso, humilde, montado em um jumento." Jesus não apenas cumpre essa profecia, ele revela a verdadeira natureza do seu reino. Um reino que não se impõe pela força, mas se estabelece pelo amor. Enquanto ele desce o Monte das Oliveiras em direção à cidade, algo poderoso acontece. A multidão começa a se aglomerar. Pessoas estendem seus mantos pelo caminho, como sinal de honra e reverência. Outros cortam ramos de árvores, especialmente palmeiras, e os espalham pelo chão. Era um gesto simbólico, um reconhecimento de realeza, um ato público de aclamação. E então, gritos começam a ecoar: "Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!" A palavra Hosana não era apenas um louvor. Ela significava: "Salva-nos agora!" Hosana! Hosana nas alturas! Era um clamor, um pedido urgente de libertação. O povo via em Jesus aquele que finalmente libertaria Israel da opressão romana. Esperavam um líder político, um rei guerreiro, alguém que restauraria o poder de Israel. Mas Jesus vinha oferecer algo muito maior: libertação do pecado, reconciliação com Deus, vida eterna. Enquanto os aplausos aumentavam, havia também inquietação. Entre a multidão estavam os fariseus, homens conhecedores da lei, líderes religiosos da época. Eles observavam tudo com preocupação e até indignação. Então se aproximam de Jesus e dizem: "Mestre, repreende os teus discípulos." Mas Jesus responde com uma frase que atravessa os séculos: "Eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão." A criação inteira reconhece o seu Criador, mesmo que o homem se cale. A verdade não pode ser contida. E assim, Jesus entra em Jerusalém, não como um conquistador terreno, mas como o Rei dos Reis, o Messias prometido, o Salvador do mundo.
No entanto, em meio à celebração, há um detalhe profundo, muitas vezes esquecido. O Evangelho de Lucas nos revela algo tocante. Ao se aproximar da cidade, Jesus olha para Jerusalém e chora. Sim, enquanto todos celebravam, Jesus chorava. Ele sabia que aquela mesma multidão que hoje gritava Hosana, em poucos dias gritaria crucifica-o. Sabia que muitos não compreenderiam a verdadeira missão que ele veio cumprir. Sabia que Jerusalém rejeitaria a paz que ele oferecia. E por isso, ele lamenta. Se tu também compreendesses neste dia o que te pode trazer a paz, mas agora isso está oculto aos teus olhos. Essas palavras revelam o coração de Cristo. Um coração que ama, que sofre, que deseja salvar, mas que respeita a liberdade humana. Após entrar na cidade, Jesus se dirige ao templo, o lugar mais sagrado de Israel. E ali ele encontra algo que não deveria existir. O templo havia se transformado em um mercado. Vendedores, cambistas, comércio. A casa de oração havia sido corrompida. E então, com autoridade, Jesus age. Ele expulsa os vendedores e derruba as mesas, dizendo: minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de ladrões. Esse momento mostra que o mesmo Jesus humilde também é justo. O mesmo Cristo que entra montado em um jumento é aquele que purifica, que corrige, que restaura a verdade. E assim, o Domingo de Ramos não é apenas um evento de celebração. Ele é o início de um caminho que leva à cruz. Na tradição da Igreja Católica, este dia marca o começo da Semana Santa, a semana mais importante do calendário litúrgico. Durante a celebração, os fiéis carregam ramos nas mãos, relembrando aquele momento histórico. Mas há um detalhe profundo nessa tradição. Os ramos que hoje simbolizam vitória, depois são guardados, e no ano seguinte são transformados em cinzas, usadas na quarta-feira de cinzas. Isso nos ensina algo poderoso. A glória deste mundo é passageira. A verdadeira vitória passa pelo sacrifício. O mesmo povo que aclamou, rejeitou. O mesmo caminho coberto de ramos levaria ao Calvário. E aqui está o grande ensinamento espiritual do Domingo de Ramos. Jesus não veio para ser o rei que o povo queria. Ele veio para ser o Salvador que o mundo precisava. Ele não buscou aplausos. Ele abraçou a cruz. Ele não fugiu do sofrimento. Ele o transformou em redenção. E hoje, essa história continua falando com cada um de nós. Quantas vezes também nós acolhemos Jesus com entusiasmo, mas depois nos afastamos? Quantas vezes o reconhecemos como Senhor apenas quando tudo vai bem? O Domingo de Ramos nos convida a uma decisão. Não apenas aclamar Jesus, mas segui-lo, mesmo quando o caminho passa pela cruz, mesmo quando exige renúncia, mesmo quando não entendemos tudo, porque só existe ressurreição para quem atravessa a paixão. E ao final daquele dia, enquanto o sol se punha sobre Jerusalém, talvez muitos voltaram para suas casas sem imaginar o que estava por vir. Mas Jesus sabia cada passo, cada dor, cada gota de sangue. E mesmo assim, ele continuou. Por amor, por você, por mim e por toda a humanidade. Este é o verdadeiro significado do Domingo de Ramos. Não apenas a entrada triunfal, mas o início do maior ato de amor da história. A entrega total de Cristo na cruz, que abriria as portas da eternidade. Que ao recordar este dia, possamos não apenas levantar ramos, mas entregar o coração e reconhecer com verdade: Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.